agora vem essa pergunta aqui, eu até postei esse mesmo slide aqui, eu postei hoje no Instagram, para a galera falar aí. Qual é a forma correta, né? Aquela mulher, ela se maquia ou aquela mulher, ela se maqueia? Qual é a forma correta? Quero ver vocês aí no fórum, né? A mulher se maquia ou a mulher se maqueia? Qual é a forma correta, meus amigos? Quero ver aí a galera, o que o pessoal está colocando aí para a gente poder observar, né? Para dar uma dinâmica, vamos fazer uma dinâmica, vamos deixar a aula bem dinâmica, bem didática, vamos verificar a participação da galera, como é que o pessoal está? É maquia ou maqueia, moçada? Ô, Terror, o verbo é maquiar, maquiar. Não seria maqueia, não? Ela se maqueia, né? Eu me maqueio. Será que é essa a forma correta? Ou eu maquio? O verbo maquiar, ele é conjugado como verbos terminados em IAR, assim como criar, beleza? Acompanhando comigo aqui, olha só. Daqui a pouquinho a gente volta nesse slide, tá? Então é o seguinte, o verbo maquiar, ele se conjuga da mesma forma que o verbo premiar. A gente usa pouco premiar, tem que ficar ligado. Mas a gente usa bastante o verbo criar. Então, quando você tiver dúvida quanto ao verbo maquiar e o verbo premiar, o que você faz? Lembre-se do verbo criar, beleza? Como é que eu conjugo, então, o verbo criar? Aí eu coloquei aqui com a exceção dos verbos Mário, porque daqui a pouquinho a gente vai falar dele, beleza? Então, olha só, eles têm a seguinte forma regular de conjugação. Então, como é que eu faço, então, o verbo criar? Cara, eu crio, tu crias, ele cria. Eu premio, tu premias, ele premia. Não é premeio. Ah, então o verbo maquiar é como? Eu maqueio? Eu crio, tu crias, ele cria. Eu maquio, tu maquias, ele maquia. É isso mesmo. Acompanhando comigo, olha lá. Então vamos lá, me ajuda aí, ó. Eu maquio, tu maquias, ele maquia. Nós maquiamos, vós maquiais, eles maquiam. Não é maqueiam, não. Toma cuidado, beleza? Presente subjuntivo, mantém essa regularidade. Talvez eu me maquie, tu te maquies, ele se maquie. Maquiemos, maquieis, maquiem. Então, cuidado, que é a mesma coisa do verbo criar. Eu crio, tu crias, ele cria. Nós criamos, vós criais, eles criam. Talvez eu crie, tu crias, ele crie. Nós criemos, vós crieis, eles criem. Beleza? Então, conjuga o verbo criar, você vai naturalmente observar o verbo maquiar. Cuidado com isso. Pretérito perfeito, rapaz. Ontem eu criei, então ontem eu maquiei. Tu maquiaste, ele maquiou. Tá vendo? Ó? Maquiamos, maquiaste, maquiaram. O restante não oferece dúvida, né? Ó, só tirar o STE, vai ficar como? Maquiara, maquiaras, maquiara, maquiáramos, maquiareis, maquiaram. Se eu maquiasse, ninguém vai falar diferente do maquiar. É a mesma coisa do verbo criar, né? Ah, se eu maquiasse, se tu maquiasse, se ele maquiasse. Não tem como colocar maqueiasse. Ninguém vai ficar com essa dúvida. Lá nos presentes, presente indicativo, presente subjuntivo, sim, gera dúvida. O restante não tem jeito, é até intuitivo, a gente já sabe como vai conjugar. Concorda comigo? Olha lá. Por isso que a gente vai colocar já o pretérito imperfeito, né? Eu maquiava, tu maquiavas, ele maquiava. Futuro do presente, eu maquiarei, tu maquiarás, ele maquiará. Futuro do pretérito, eu maquiaria, tu maquiarias, ele maquiaria, e assim por diante. O resto é intuitivo. É aqui, né, ó, que normalmente a gente fica na dúvida. Tá legal? Vou limpar aqui, você faz um print desse verbo. As meninas, de repente, podem ficar na dúvida. Então, sempre, vai sair à noite, espera só um pouquinho, que eu maquio rapidinho. Toma cuidado, né? Ó, não pode falar maqueio, tem que ser maquio. Tu maquias, ele maquia. Belezinha? Show de bola? Vamos que vamos. Então, você notou aí, ó, não podemos falar que aquela mulher se maqueia, e sim se maquia muito bem. Esta é a construção correta. Tá legal? Show de bola? Vamos que vamos. Vamos à frente. Lembra que eu falei, olha, conjugamos os verbos terminados em IAR, nós conjugamos da mesma forma que o verbo criar. Eu crio, tu crias, ele cria. Eu maquio, tu maquias, ele maquia. E assim por diante. O verbo premiar, nós usamos pouco. Então, algumas vezes o pessoal tem dúvida do verbo premiar. Então, é só lembrar do verbo criar. E aí fica fácil. Então é o seguinte, quando você
né, tiver o verbo terminado em IAR, tem que tomar cuidado apenas com um grupo, chamado grupo do Mário. Qual que é o grupo do Mário? Esse verbo vai transmitir uma irregularidade nos presentes. Então, olha só. Os verbos do Mário, você vai perceber então o seguinte, ó. Nós temos o verbo mediar, então ó, é um processo mnemônico para você lembrar, beleza? É o verbo mediar, é o verbo ansiar, é o verbo remediar, é o verbo incendiar e o verbo odiar. Tá beleza? Não vai confundir o verbo odiar com o verbo adiar. Não vai confundir isso, beleza? Tranquilo. Então, nós temos aqui essa conjugação diferenciada. Porque no presente, tanto do indicativo quanto do subjuntivo, eles vão fazer a conjugação como se fossem os verbos terminados em EAR. E a gente vai mostrar isso lá. Beleza? Aqui eu só quero chamar a atenção para um detalhe. Eu tenho o verbo mediar, né, ó, e o derivado dele é o intermediar. Então, quando eu leio mediar, eu também posso colocar um prefixo antes aqui, ó, intermediar, beleza? E aí você vai notar que essa conjugação, né, ó, dos verbos do Mário, acrescentando aqui o intermediar, porque ele é gerado do verbo mediar. Então, vamos lá. Mas peraí, eu vou ficar na dúvida, cara. Poxa, o verbo é mediar, o verbo ansiar. Aí o que você faz? Cara, qual a conjugação, qual o verbo que a gente mais usa aqui? Ó? Mediar, ansiar, remediar, odiar, incendiar. O verbo odiar, no presente, a gente ouve bastante e fala algumas vezes, infelizmente. O verbo incendiar também. O verbo ansiar, mais ou menos. Né? Então você vai notar o seguinte, o que você faz? Quando você lembrar, poxa, esse verbo termina, né? Nós temos então o verbo terminado em IAR. Mas ele está no grupo do Mário? Se ele estiver no grupo do Mário, vai conjugar conforme verbos terminados em EAR. É só lembrar o processo mnemônico, beleza? Então, Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Belezinha? Tranquilinho. E também o intermediar junto dele. Tá legal? Então, para você observar o seguinte, cara, o verbo criar terror termina em IAR. E o verbo, de repente, eu vou pegar o verbo ansiar. Olha só, o verbo criar, eu falo, eu crio, tu crias. Você fala o verbo ansiar, rapaz, eu ansio. Tu ansias, você fala isso? Não falo. Já viu aí a irregularidade, não tem jeito. Porque esses verbos vão ser conjugados, esses verbos desse processo mnemônico do Mário, né, vão ser conjugados conforme os verbos terminados em EAR. Acompanhando comigo? Olha só. Eu coloquei aqui o verbo mediar, porque a gente conjuga pouco. Mas para a gente conjugar os verbos, né, do Mário, lembre-se de um verbo mais tranquilo, ó, que é o verbo odiar e incendiar, por exemplo. Cara, eu odeio, ó, ficar sem estudar. Eu odeio. Tu odeias. Ele odeia. Nós odiamos ficar sem estudar. Vós odiais ficar sem estudar. Eles odeiam ficar sem estudar. Então, você vai notar, eu medeio, não pode ser medio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Beleza? Aí você vai notar o seguinte, logicamente, algumas observações aqui que a gente observar de irregularidade dele, né? Mas o que você tem que ficar ligado? Ele é conjugado conforme o verbo odiar. Então, às vezes, não cai o verbo mediar, mas o intermediar. Eu intermedeio, tu intermedias, ele intermedia. Lembra do verbo odiar, fica mais fácil, beleza? Acompanhando comigo. Como é que fica o presente do subjuntivo? Rapaz, talvez eu odeie. Olha lá, ó. Então, eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediemos, vós medieis, eles medeiem. Beleza? É só lembrar do verbo odiar. Talvez eu odeie, tu odeias, ele odeie. Nós odiemos, vós odieis, eles odeiem. A gente sabe conjugar o verbo odiar, o verbo mediar vai ficar tranquilo. Beleza? E aí é tomar cuidado com o verbo remediar, que é a mesma coisa. Rapaz, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia. Né? Então é dar o remédio, curar alguém.
Aqui, basicamente, o que a gente vai notar que traz dúvida. O restante não. Eu mediei, tu mediaste, ele mediou, nós mediamos, vós mediastes, eles mediaram. O pretérito perfeito indicativo, né? Imperfeito subjuntivo e futuro, é só a gente tirar o STE, vai ficar como? Mediara, mediaras, mediara. Mediasse, mediasses, mediasse. Mediar, mediares, mediar. Aqui a gente não vai fazer tanto alarde, porque a gente não vai confundir aqui, beleza? Pretérito imperfeito subjuntivo indicativo, é só lembrar do vá, né? O rá do mais que do futuro do presente. Aqui, o ria no futuro do pretérito. Aqui não oferece dúvida, beleza? Então, o mais importante, nesse caso aqui, né, desses verbos, é você notar o presente, tanto do indicativo quanto do subjuntivo. Tá legal? Muito cuidado comigo com isso, então, beleza? Tranquilinho. Vamos que vamos. Aqui, a gente vai trabalhar o quê? Então, agora eu juntei aqui, né? Tanto os verbos do Mário, quanto os verbos terminados em IAR comuns, beleza? Para quê? Justamente para você trabalhar em cima dessa conjugação. E é normal a gente ficar na dúvida. Então, é sempre lembrar desse processo mnemônico, né? Do Mário. Então, por exemplo, aqui nessa atividade, já vai grifando ali quais são os verbos do Mário, né? Mediar, e também tem o intermediar, né? Ansiar, remediar, incendiar e odiar. Olha para cá. Então, a gente já tem aqui, né, para você poder observar, ó, intermediar, olha só o verbo odiar, né? Olha o verbo ansiar, olha o verbo remediar e incendiar aqui, já fica explicado, beleza? Tranquilinho. Então, vamos notar aqui o seguinte, olha. Observe o modelo, o tempo, o número e a pessoa das formas verbais da frase modelo. A seguir, complete as lacunas utilizando formas verbais flexionadas como as do modelo. Olha só, não denuncio ninguém, primeira pessoa do presente indicativo. Não quero que você denuncie, terceira pessoa do presente subjuntivo. Beleza? Ok, então vamos pegar o verbo criar. Rapaz, eu não crio confusões com meus vizinhos, não quero que você crie. Pronto, beleza? Então, olha só, ele é um verbo regular. Não crio, não quero que você crie. Tranquilo, beleza? O verbo credenciar segue esse mesmo modelo, né, regular. Olha só, não credencio desconhecidos, não quero que você credencie, mesmo estilo, né? Então você notou aí que não vai haver ditongação, né? Tranquilo, beleza. Ok, continuando. Olha só o verbo negociar. Vai seguir esse modelo, ó. Não negocio com inescrupulosos, não quero que você negocie. Show de bola. Negocio, negocie. Aí eu tenho o verbo intermediar, que vem do verbo mediar, primeiro do grupo do Mário. Beleza? Tranquilo. Como é que fica então? Não intermedio esse tipo de transação. Não quero que você intermedie. E aí você vai lembrar, opa, é o grupo do Mário? Eu vou colocar o verbo odiar para lembrar. Não odeio esse tipo de gente, por exemplo. Não quero que você odeie. Tá vendo só? Então, coloque um verbo que você já conheça. Fica muito mais fácil. O verbo premiar, a conjugação dele, a gente usa bem pouco, tá? Normalmente, a gente usa o infinitivo, premiar e pronto, né? Então, toma cuidado. Ele é um verbo regular. Então, olha só. Letra E. Não premie os individualistas, não quero que você premie. Tá vendo só? Ele segue a regularidade aqui, ó, tranquilinho, né? Olha só o verbo odiar. Opa, o verbo odiar, ele é conjugado conforme os verbos do Mário, né? Então vai ficar como? Rapaz, não odeio ninguém. Não quero que você odeie. Tranquilinho? São os verbos do Mário aqui, ó. Tranquilo? Vai ficar fácil você lembrar. Olha o verbo ansiar, também do grupo do Mário. Então fica fácil. Olha só a letra G. Rapaz, não anseio conquistar o que não mereço. Não quero que você anseie. Então notou aqui, né, a terminação desses verbos do Mário. Cuidado. Olha só o verbo anunciar, que é regular. Não faz parte do grupo do Mário. Olha só a letra H. Não anuncio aos quatro cantos minhas conquistas.
não quero que anuncie. Tá vendo só? Que você anuncie. Letra I é o verbo remediar, é o R do Mário, né? Então, olha lá, não remedeio é feio, mas existe, né? Esse negócio do pessoal fala assim, rapaz, eu meto tudo de ouvido. Rapaz, quando bato assim, ó, o ouvido, bato assim, o olho, eu sinto que ficou feio, ficou estranho, eu já sei, tá errado, eu vou lá e anulo. Toma cuidado, né? Mesóclise, às vezes, ele soa, né? A mesóclise soa muito estranho, às vezes. Então, esse estranhamento costuma a pessoa pensar que está errado, né? E também essa construção remedeio, né? Não é nada bonito. Ninguém colocaria o nome do filho de Remedeio. O Remedeio da Silva ficaria horrível, fala a verdade. Então, esse negócio de, eu vou por ouvido. Toma cuidado com isso, beleza? Então, a construção ela é estranha por quê? Porque a gente não conjuga o verbo remediar. Não é normal a gente conjugar o verbo remediar, beleza? No lugar disso, a gente coloca o curar, né? Dei o remédio, alguma coisa assim. Não remedeio o que não tem remédio. Não quero que você remedeie. Então você notou aí os verbos, né, derivados do Mário, aí, do grupo do Mário. Está vendo só? O verbo incendiar também. Rapaz, não incendeio o ânimo com promessas vãs. Não quero que você incendeie também, tá? Show de bola? Limpei aqui, tranquilinho. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá, rapidão, para você poder fazer o print da questão, tá? Ó, faça o print aí, beleza? Fez o print com tranquilidade. Aí você já salva aí no seu computador. E agora a gente vai colocar para você aqui o gabarito. Pronto, ó, gabarito limpinho, tudo tranquilo. Você já faz isso daí, esse print também, para seguir destino. Vamos lá? Vamos que vamos. Pegando mais uma. Questão 27, Prefeitura de Niterói, nível médio, banca COSEAC. Vamos então observar aqui o seguinte. O cronista que ora se pranteia era um nostálgico das calçadas, né? Prantear, então ele se pranteia, ele entra em pranto, beleza? Considerando-se o modelo de flexão do verbo em destaque no trecho acima, verbos terminados em EAR e IAR, pode-se afirmar que está incorreta a flexão de seguinte verbo. Ele pede a flexão incorreta. Olha só, letra A. Não é bom que o cronista andarilho, o verbo aqui, ó, arreie seus livros sobre os bancos das calçadas. Existe o verbo arriar, tá? Arriar, e existe o verbo arrear, que é colocar o arreio, beleza? O arreio do cavalo. Vou colocar então o arreio do cavalo, então é o verbo arrear. E o verbo arriar é baixar, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O verbo arriar se conjuga da mesma forma que o verbo criar, por exemplo, maquiar, por exemplo. Tá ok? Por isso você nota aqui, ó. Não é bom que o cronista andarilho arrie, crie seus livros, tá vendo só? Sobre os bancos das calçadas, beleza? Então a letra A realmente é incorreta. E o restante? O verbo é custear na terceira pessoa do presente. Então nós temos a semivogal I aqui, ó. A prefeitura pouco custeia as obras nas calçadas. O verbo incendiar, a gente viu que é do grupo do Mário. As multidões nas calçadas incendeiam, odeiam, medeiam, intermediam, anseiam, né? Os corações de pavor. Letra D. O cronista ouvia de Rubem Fonseca, seja prudente. O verbo é negociar, não negocie com intolerância. Negociar, tá vendo só? Ele é regular. Letra E. De uma calçada a outra, aqui nós temos o verbo mediar. Não é do verbo medir aqui não, tá? É do verbo mediar, beleza? Então, nesse caso, medeiam cerca de 20 metros. Tá legal? Show de bola, alternativa A. Tome muito cuidado aí, porque o verbo é arriar. Tem que ser arrie, não cabe esse E aqui não. Vamos lá? Questão 28, buscamos aqui uma questão da Sesgran Rio. Ela gosta bastante de cobrar verbos irregulares. Trabalhando aqui o seguinte. A forma verbal destacada está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então ele quer a correta, beleza?
Vamos lá, observando então o seguinte, ó. Aqui uma conjunção condicional se, pedindo o futuro do subjuntivo do verbo ver. Opa, a gente já sabe, né? Que o verbo ver no futuro do subjuntivo é vir. Se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós vimos, se vós virdes, se eles virem. Se os governantes virem o prejuízo causado pelas variações do clima, talvez tomem medidas cautelares. Tranquilo? A letra B. A construção de novas hidrelétricas dependia de que as verbas se tessem, gente. Tem jeito de falar isso aí? Não, né? As verbas tivessem. Então, se as verbas mantivessem inalteradas, né? Mantivessem. Show de bola, vamos que vamos. Letra C. As variações do clima não afetariam o meio ambiente se a população interviesse, se ela viesse, se ela interviesse. Opa, a alternativa C é a correta. Tranquilinho? Show de bola? Pegando a próxima. O verbo ansiar é do grupo do Mário. Todos anseiam que os eventos climáticos extremos não cheguem a causar problemas ambientais. O verbo entrever, é ver entre, ver por entre, né? Ó, um grupo de pesquisadores viu, então entreviu a possibilidade de prejuízos na produção de energia por causa das alterações das chuvas na Amazônia. Sempre chamando atenção aqui, né? O verbo entrever, não confunda o verbo entrever, que é ver entre, com o verbo intervir. Então é entrever e intervir, cada um com a sua conjugação diferente. A polícia interveio, né? E eu poderia dizer que alguém entreviu alguma coisa. Então toma cuidado, interveio e entreviu. Cuidado, beleza? Show de bola? Vamos que vamos. Vimos então a alternativa C como correta e a gente vai para frente. Questão 29, outra da Sesgan Rio. Olha lá. Em que sentença todos os verbos estão flexionados de acordo com o que estabelece a norma padrão. Vamos então. Ela quer aquilo que está de acordo com a norma padrão. Veja só a letra A. Você prefere que eu faça o relatório mais tarde? Agora, olha só. Olha só como é que a coisa é bem intuitiva, né? Você prefere que eu faça o presente indicativo ou faça... Por quê? Veja bem, na parte de emprego de tempo verbal, caberia aí o presente, você prefere que eu, não é uma coisa que eu já estou fazendo, né? É uma coisa que eu possa fazer. Então se pede aí, pelo emprego de tempo verbal, se pede um verbo no presente subjuntivo. Concorda comigo? Olha só, você prefere que eu faça o relatório mais tarde, não faço. Não é presente do indicativo, presente subjuntivo, né? Olha só a letra B. O supervisor requereu os documentos que faltavam. Então, olha só, o verbo requerer, a partir do pretérito perfeito, ele passa a ser um verbo regular, beleza? Então, nesse caso, eu tenho lá o seguinte, ó, eu bebi, tu bebeste, ele bebeu. Eu abasteci, tu abasteceste, ele abasteceu. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Beleza? Então, você vai notar aqui que o verbo requerer está certinho, né? Está bem conjugado aí, tranquilo. Letra C. É preciso que todos concluíam. Tá estranho o negócio aí, né? Fala a verdade. Então, nesse caso, que todos concluam. É necessário que se faça isso. Então, tem que ser um verbo aqui no presente do subjuntivo. Concluam as tarefas no tempo devido. Beleza? Letra D. Se alguém pôr alguma coisa, tem jeito? Não, terror. É se alguém puser. Ah, então é se alguém propuser mais de uma tarefa, pense antes de aceitar. Propuser. Letra E. O profissional sensato, olha o verbo mediar aí, ó. Tá vendo? Ó? Que é do grupo do Mário. Então o profissional sensato odeia, então o profissional sensato medeia os conflitos com equilíbrio. Sempre, né? Ó, pega lá o verbo remediar, mediar, que a gente usa pouco, coloca o verbo odiar no lugar, pronto. Você vai matar a pau, beleza? Show de bola? Questão 29, então, já foi pro saco, a gente vai partir para a próxima tela. Questão 30, busquei um pouquinho longe, questão de 2011, né, da banca CEPERJ, mas é uma questão bem didática e é interessante a gente observar isso aqui. Ó. Ele pediu o grupo do Mário, porque ele falou, ó, é o mediar e o intermediar, lembra? Beleza, então,
Grupo do Mário, vocês vão me ajudar aqui, se vocês quebram o meu galho aí, tá? Olha lá. Grupo do Mário. Nem vou colocar o acento aqui no Mário, não. Beleza? Porque é ansiar, não tem acento nele. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui o verbo medir. Opa, vou colocar assim mesmo, melhor, né? Mediar. O verbo ansiar. O verbo remediar. O verbo incendiar. O verbo odiar. Beleza? Tranquilinho. O que aconteceu aqui? Não pode ter é o adiar. Fala a verdade. O adiar não está não, terror. Ah, é por isso que é a alternativa B de bola que você vai marcar. Tá legal? Então não tem é o adiar, tem o odiar. A banca só quis jogar com essa ideia aí. Essa pessoa vai se esquecer, né? Então toma cuidado com isso, beleza? Alternativa B de bola. Tranquilinho? Vamos que vamos. Questão 31, vamos que vamos, pegando aqui analista ambiental, nível superior da banca FCC. Veja comigo então, a gente vai pegar cada uma com calma, bem devagarinho, para a gente realizar essa questão. Olha lá. Todos os verbos estão empregados conforme a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá, hein? É eliminar a alternativa. Se ficou em dúvida numa ou outra, a gente depois vai burilando. Vamos lá, pegando a alternativa A. Os países que participaram da Conferência do Clima se poram a alguma coisa? Não, terror. Eles se puseram a... Se eles se puseram a tomar algumas medidas, então eles se propuseram a tomar algumas medidas para alcançar as metas traçadas. Propuseram. Beleza? Show de bola. Olha a letra B. Eu tenho o verbo mediar, que é do grupo do Mário. É a mesma coisa do verbo odiar. Os líderes que odeiam, os líderes que medeiam a discussão sobre o clima, têm demonstrado, plural aí, né, dificuldade em levar os países a um consenso. Show de bola. É a alternativa B de bola correta. Tá legal? Beleza. Eu tenho o verbo intervir. Está lembrado disso? Ó? É do verbo intervir aqui. Ó. Ah, é o pretérito perfeito. Ontem eles vieram, então ontem os ambientalistas intervieram no debate sobre o clima, mas seus argumentos se chocaram com os interesses de alguns países. Olha só a letra D de dado. O acordo do clima, isso é singular, contém, não pode ficar no plural, beleza? Tá ok. O acordo do clima contém algumas cláusulas importantes, as quais, se vierem a ser respeitadas, poderão suscitar mudanças significativas. Então tem que ser o contém com acento agudo e vierem, não virem. Letra E. Os participantes da Conferência do Clima terão-se alguma coisa? Não, terror, eles tiveram. Ah, então eles mantiveram-se reticentes diante da proposta de se reduzir as extrações de petróleo. Então a gente vira e mexe. A gente vai aprofundando na flexão irregular de verbos e você vai observando como que os derivados do verbo ter, por, vir e ver. Por isso que a gente fala assim, cara, você está com pouco tempo para poder estudar a flexão irregular de verbo. Pega a flexão desses 4 que a gente falou aí, porque muitas vezes você vai matar as alternativas com esses verbos ou derivados dele. E aí você fica pelo menos em 2 alternativas ali para você chegar na melhor, beleza? Então, primeira coisa, poxa, não deu para poder aprofundar muito. Já fique ligado nesses 4 verbos aí e os derivados deles, beleza? Acompanhando comigo, vamos que vamos. Beleza, a gente viu então os verbos terminados em EAR, a gente viu os verbos terminados em IAR, e aí a gente também trabalhou o grupo do Mário, que é essa exceção aí e tal, que é importante, beleza? Tranquilão. Agora, a gente vai passear aqui nos verbos terminados em UAR, beleza? Eles não oferecem dúvidas normalmente, mas é sempre bom a gente dar uma passada, por quê? Isso às vezes pode cair numa questão de ortografia, tá? Acompanhando comigo. Verbos como atuar, atenuar, efetuar, extenuar, possuem a vogal temática A, né, que a gente mostrou aqui antes do R, aqui tem o A, tá vendo? A qual se transforma em desinência e não I no presente subjuntivo. Lembra que a gente comentou? A vogal temática se transforma em desinência modo temporal E no presente subjuntivo. Por quê? Algumas vezes a pessoa erra aqui, ó, justamente aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, talvez eu atue, tu atues, ele atue. E não I, atue. Não tem como, beleza? Atuemos, atueis, atuem. Por quê? A vogal temática A gerou a desinência modo temporal E aqui, ó.
Tá legal? Ó? Eu atuo, tu atuas, ele atua, nós atuamos, nós atuais, eles atuam. O problema é que, normalmente, quando cobra também a parte de ortografia, nem é tanta flexão de verbo, está aqui, ó, recai aqui sobre o presente subjuntivo, beleza? No restante, a gente não vê problema, tá? Ó, atuei, atuaste, tirei o STE, o atua, a gente coloca o ra, atuara, atuaras. Pretérito imperfeito subjuntivo, tem o SSE, atuasse, atuasses. Coloco o R, quando eu atuar, tu atuares. Pretérito imperfeito subjuntivo do indicativo também não oferece dúvida. Eu atuava, tu atuavas, ele atuava. Futuro do presente, eu atuarei, tu atuarás. Futuro do pretérito, eu atuaria, tu atuarias e assim por diante. Então, só para você notar isso daí, é um passeio mesmo que a gente faz em alguns verbos, só para a gente ficar ligado. E normalmente a banca, quando cobra, as bancas quando cobram, colocam lá, às vezes, até na questão de ortografia. Então, é bom você ficar ligado. Olha lá. Por isso que eu passei mais rapidinho aqui, porque não tem necessidade de a gente ficar flexionando, conjugando, né? E de forma extenuante aqui o verbo atuar, que é um verbo tranquilo. Verbos terminados em uir também, quero chamar a atenção pela ortografia, tá? Então, olha só, os verbos terminados em uir, nós já fizemos, inclusive, questões sobre isso, né? Ó, verbos como afluir, anuir, atribuir, concluir, todos eles, ó, terminando aí em uir, está vendo só? Uir. Veja que eu tenho vogal temática I, ela é da terceira conjugação, está vendo só? Vogal temática é o I, ó. Antes do R aí, ó, tá vendo só? Um pancadão aí de verbos para você notar, ó. Tranquilo, ó? Beleza. São grafados com is e i e não es e e, como algumas pessoas têm dúvidas, né? Na segunda pessoa do singular do presente indicativo, vou mostrar isso para você daqui a pouquinho, deve-se acentuar o i quando for tônico e formar sílaba sozinho ou acompanhado de s. Aí você vai se lembrar de uma coisa, né? Ah, Terror, eu tenho o verbo atribuir, eu tenho o verbo construir, beleza. Então, eu construo, né? Ah, eu tenho o verbo instruir, eu instruo, aí não é problema, beleza? Mas, olha só, se eu coloco assim, eu vou instruir alguém, Terror tem acento aí? Não tem. Agora, tira o R, eu vou instruí-lo. Se eu tirei o R, acrescentei esse L, esse I ficou sozinho, tem que receber o acento. Tá legal? Então tem que ficar ligado nisso. Vamos então partir aqui para poder observar a flexão deles. Olha só. O verbo possuir, que a gente usa bastante, né? Para você ficar ligado. Olha só. Eu possuo, tu possuis, ele possui. Nós possuímos, vós possuís, eles possuem. Então o que foi falado ali é o seguinte, ó. Nós não colocamos, né, ó, o E aqui, ó, possui, não é possui. Na parte de ortografia, você estuda isso de novo, né? Então, é possuir, tem que ser I aqui, ó. Possuímos, só aqui na terceira do plural que você vai colocar o E. Possuem. Não tem como você colocar I também ali, beleza? E o que foi ressaltado também é o seguinte, ó, que esse I recebe acento porque nós temos a regra do hiato. Vou deixar aqui um pouquinho maior para você notar, ó. Possuímos, tem que ter o acento. Possuís, por que tem que ter acento? Porque nós vamos ter, então, aqui, ó, a regra do hiato, beleza? Ó, em que, no primeiro aqui, o I está sozinho, vogal, vogal, em que o segundo I, ele é tônico e está sozinho, então recebe esse acento gráfico. Possuís, então, vogal, vogal. Ele pode, então, estar sozinho ou na presença do S. Aí vai ter o acento, beleza? É o que aconteceu aqui, ó. Só ficar ligado nessa estrutura. Basicamente, quando a gente vai trabalhar aí com o verbo possuir, né? E o restante, é só você ficar ligado nessas flexões aqui, ó. Basicamente em cima disso. Tá legal? Aí nós temos o presente subjuntivo, talvez eu possua, já até instintivo, ó. Possua, tu possuas, ele possua. O restante não vai trazer dúvida para a gente. Ó. Ontem eu possuí, tu possuíste. Vou colocar o ra aqui, SSE aqui e o R aqui. Possuíra, possuísse, possuir. Pretérito imperfeito indicativo, eu possuía. Só lembrando aqui, ó, o mais importante ó, é o acento gráfico, beleza? Por que, Terror, tem acento gráfico? Cara, porque o I ó, ele está sozinho. Possuía.
Ele está sozinho na sílaba, não é possuia, é possuía. Então tem que ter acento. No pretérito imperfeito indicativo, você tem que ficar mais ligado na acentuação gráfica, em questão de acentuação gráfica, beleza? Futuro do presente, futuro do pretérito, bem tranquilinho. Possuirei, possuiria, beleza? Aqui não oferece dúvida, a gente fica mais tranquilo. Belezinha, vamos trabalhar aqui, ó. O tipo de questão, ó. Banca FCC, por exemplo, ela gosta de explorar isso aí um pouquinho, tá? Olha lá, a forma incluída do verbo incluir, ó, incluída. Temos então aí essa vogal sozinha, ela é segunda e ela é tônica, tá? Ó, aqui também nós temos vogal. Ela é segunda e é tônica e recebe o acento. Está adequadamente empregada no texto, tal como ocorre com a forma verbal destacada em o trabalho do estudioso inclui, não pode ser E, tem que ser I, inclui dados bastante reveladores, beleza? Então é errada essa forma, né? O inclui aqui com o E, tem que ser inclui. E isso cai muitas vezes na parte de ortografia, tá? Fechando, 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 vamos à frente. 33. Auditor público externo, banca FCC. Então, a parte de flexão irregular do verbo, moçada, ela é bem cobrada na área fiscal, tá? Principalmente banca Fundação Carlos Chagas. Então é bom você ficar ligado. Você que quer fazer área fiscal, tem que ficar ligado nessa flexão irregular de verbo. Olha lá. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas na frase. E segue aquele mesmo estilo que a gente já comentou. Se nos pusermos a fazer alguma coisa, terror. Então, se nos dispusermos a ler velhas cartas, beleza? Ok. Aí nós temos surpreenderemos-nos. A gente vai ter um futuro do presente aqui, e aí não vai caber ênclise, tá vendo? Aí o correto é o quê? A gente vê isso na nossa aula de pronomes. Você vem até o R, né, ó, você coloca o pronome no meio e na sequência você termina o verbo. Tá legal? Então, o correto não é surpreenderemos. Não é esse o futuro do presente, né? Do indicativo? Surpreenderemos. Aí eu tenho que colocar o nos, que é um pronome átono. Caramba. Surpreendemos-nos. Surpreenderemos-nos. Não vai dar certo. Porque o futuro do presente ou futuro do pretérito não admite ênclise. O que eu faço então? Eu pego esse nos e coloco após o R e depois do prosseguimento. Aqui está o R, inserimos o nos e demos prosseguimento com emos. Tá legal? Surpreender-nos-emos com elas. Mas bateu aqui, moçada, já verificou aí que está errado a alternativa A. Beleza? Olha só a próxima. Não há nada que detenha. Não existe essa palavra detenha. Né? É o verbo ter. Talvez eu tenha. Então detenha. Não há nada que detenha o ímpeto da curiosidade quando passamos a reler cartas antigas. Show de bola. Letra C. Quem dá com o velho maço de cartas, ao verbo intuir, né, que não cabe o E aí, tem que ser o quê? Intuir, beleza? Tem que ser o I aqui, ó, presente indicativo. Letra D, olha que lindo. Que mais quererá um leitor das velhas cartas, senão que reconstitua um tempo já morto? Quererá, certíssimo, né? Eu quererei, tu quererás, ele quererá, certíssimo. Olha lá a letra E. Não conteram. Rapaz, não conteram? Não. Não tiveram. Então não contiveram espanto. Quando deram com cartas que julgavam para sempre perdidas. Belezinha? Show de bola. Tranquilinho. De novo, a gente vai fazer um passeio por alguns verbos, né? Agora com a presença do Z, tá? Que vai ter então o ZE. São alguns verbos que a gente nota que tem a sua irregularidade, mas que nós temos que tomar cuidado com algumas particularidades. Basicamente é o que, moçada? A gente chegou a observar no início da parte teórica lá, quando a gente vai formar o futuro do presente, né? A gente falou, olha, pega a base, tira a vogal, coloca a desinência modo temporal, aquela coisa toda. Mas toma cuidado com os verbos que tenham o Z, tá ok? Tem que tomar cuidado com o Z. E agora você vai notar, olha lá. Verbos terminados em ZER e em ZIR. Olha só. Fazer, liquefazer, perfazer, desfazer, refazer,
satisfazer. Vamos colocar primeiro esse ZER. O que importa aqui é o futuro, tanto do presente indicativo quanto do pretérito do indicativo. Desse verbo e seus derivados são irregulares, já que perdem a sílaba Z, coisa que você já sabe. Você não fala que ele fazerá. Olha, você não fala isso aqui, ó. Rapaz, ele fazerá. Não. Você vai fazer o quê? Vai tirar o Z. Vai ficar como? Cara, ele fará. Beleza? Basicamente em cima disso. Então, eu já projetei direto aqui, né, nesse nosso slide. Faça um print disso daí, para você notar. Cara, é o verbo fazer. Tá vendo? Ó? Fazer. Então, no futuro do presente, ó, eu farei, tu farás, ele fará. É aqui que causa dúvida, moçada. Ó. Nós faremos, vós fareis, eles farão, não fazerão. Rapaz, eu não falo eu fazeria, e sim o quê? Tira o Z. Eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis, eles fariam. Tá vendo só? Tranquilinho, né? E aí vamos notar que ele é um verbo irregular, né? E toma cuidado, ó, o verbo fazer, ele tem o Z, ó. Ontem eu fiz, tu fizeste, ele fez. Porque muita gente acaba confundindo, ó, o verbo fazer, ontem eu fiz, aí tem Z. Aí o cara vai lá e pega o verbo querer e mete um Z no verbo querer também no pretérito perfeito. Não pode. Então o verbo querer, ontem eu quis, é com S, beleza? Já o verbo fazer já tem o Z no seu radical. Então vai permanecer, tá ok? Ontem eu fiz, tu fizeste, assim por diante. Tá legal? Por isso que, olha só, fizeste, tira o STE, vai ficar como? Eu fizera, tu fizeras, ele fizera, e não fazera, né? Se eu fizesse, tu fizesse, ele fizesse, e não fazesse. Quando eu fizer, tu fizeres, ele fizer, e não fazer. Quando eu fazer, quando tu fazeres. Beleza? Por quê? Foi gerado daqui, ó. Tirei o STE, sobrou o tema fizer. Mamão com mel, fala a verdade. Bem tranquilinho, né? A gente vai trabalhar aqui também, ó. Os futuros do indicativo desse verbo e seus derivados são irregulares, já que perdem essa sílaba Z. Coloquei mais alguns aí, tá? Então eu digo, aí, ó, o verbo é dizer. Tirei o Z, e vai ficar como? Rapaz, eu não falo que eu dizerei. Eu direi, tu dirás, ele dirá. Eu diria, tu dirias, ele diria. Sem correria, sem pressa, mas só você observar aí, que é bem tranquilo, beleza? O restante a gente notou aí, ó. Normalmente eu digo, então talvez eu diga, tu digas, ele diga, né? Nós digamos, nós digais, eles digam. Ontem eu disse, o verbo é dizer. Ontem eu disse, tu disseste, tirei o STE, coloco o RA, coloco o SSE, coloco o R. Por isso que eu falo, eu dissera, tu disseras, ele dissera, e não dizera. Se eu dissesse, tu dissesse, ele dissesse, e não dizesse. Quando eu disser, quando tu disseres, quando ele disser, e não quando eu dizer. Beleza? Então só ficar ligado nisso daí, e a gente parte para frente. Verbo trazer, a gente só está dando uma passeada, né? Ó, você está vendo só? O verbo trazer, você já sabe conjugar esse verbo, a gente só tem que tomar cuidado com os futuros, já que ele tem o Z, a gente vai tirar esse Z aí. Por isso que eu não posso falar que eu trazerei, né? Eu não posso falar que eu trazerei, e sim o quê? Que eu trarei, tu trarás, ele trará. O futuro do pretérito, eu até traria, tu trarias, ele traria, e não trazeria, beleza? Acompanhando comigo. Então vamos lá. Já projetei aqui, você faz um print. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte. Muitas vezes as bancas adoram colocar o verbo trazer como se supostamente o particípio dele fosse trago, né? Então toma cuidado, o verbo trazer, a primeira pessoa, é trago. Eu trago, né? Tu trazes, ele traz. A forma trago também pode ser a primeira pessoa do presente indicativo do verbo tragar. Eu trago, né? Não faço isso não. Mas eu trago, beleza? Do verbo tragar. Agora, o verbo trazer, só para você observar. O verbo trazer, eu trago, tu trazes, ele traz. Beleza? Então, a forma trago não é particípio. Então, do verbo trazer é trazido. Do verbo tragar, o particípio é tragado. Tem o tragado. Beleza? Cuidado com isso. E aí, no pretérito perfeito, toma cuidado que você vai ter aqui, ó, a mudança do radical. O verbo é trazer, olha só, o verbo é trazer, e aí nós temos trouxe. Mudou bastante, não mudou?
trouxe, tu trouxeste. Tirei o STE, ficou trouxe. Por isso que eu não falo que eu trazera. Tem que ser o quê? Eu trouxera, tu trouxeras, ele trouxera. Rapaz, você trouxe aquilo lá? Rapaz, eu trouxe. Não, eu não trouxe nada. Eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe. Beleza? Pretérito imperfeito subjuntivo, como a gente está cansado de comentar. Se eu trouxesse, e não se eu trazesse. Se tu trouxesse, se ele trouxesse. Quando eu trouxer, quando tu trouxeres, quando ele trouxer. E não quando eu trazer. Beleza? Cuidado com o futuro, como a gente comentou. Tá? Belezinha, belezinha, belezinha. Pegando aí uma questão da banca FCC, tá? TRT da 9ª região. Vamos lá então observar aqui o seguinte, ó. A frase em que todos os verbos estão corretamente flexionados. A letra A. Quem puser, então quem se dispuser a ler a obra seminal de Hobsbawm sobre as revoluções do final do século, tarará, primeira metade, o restante está certinho, né? Então é dispuser. Olha a próxima. As reflexões sobre a Revolução Francesa de 1789, elas requerem muito cuidado para que não se perca de vista, é o verbo perder, não se perca de vista, a complexidade que as afirmações categóricas tendem a desconsiderar. Opa, tranquilinha a questão, né? Aqui não ofereceu nem dúvida para a gente, né? Beleza. Alternativa C. Os revolucionários de 1789 talvez não prevessem, opa, é do verbo prever, tem o SSE aqui, se eles vissem, se eles previssem, beleza? Então, já notou aí, aqui nós temos o erro, a gente parte para a próxima, letra D de dado. Se as pessoas não desfazerem pelo amor de Deus, né? Desfazerem não. Se elas não desfizerem, se elas fizerem, se elas desfizerem, ok? Desfizerem, toma cuidado com isso. Vamos à próxima. Quando se pensa na história universal, nada parece tão disseminado no imaginário popular, sobretudo no Ocidente, do que as imagens que vieram, então elas advieram da Revolução Francesa de 1789. Beleza? Advieram. Bem tranquilinha a questão, não é? Show de bola. Batendo um papinho aqui, a gente vai chegar nesse grupo aqui, moçada, a prazer, comprazer, desprazer, descomprazer. Aqui é o seguinte, a gente vai trabalhar a flexão desse verbo aí, para você notar como que ele modifica a sua estrutura, né? E, por exemplo, a Banca Fundação Carlos Chagas é uma que gosta de cobrar esse verbo, a Banca Sesgran Rio é outra também que gosta de cobrar esse verbo, então é bom a gente ficar ligado nela, beleza? Olha só, embora sejam derivados do verbo prazer, moçada, o verbo prazer existe, tá legal? Dar prazer, beleza? Sentir prazer, dar prazer. Então esse verbo existe, tá? Quase não é usado na primeira e na segunda pessoa, né? Esse verbo. Estes verbos possuem conjugação completa. Vamos então observar. Eles possuem conjugação completa. Olha só. O que é importante, eu deixei direto aqui, né? Sem ficar colocando várias etapas. Então, olha só, acompanhem comigo aqui, ó. O verbo aprazer. Olha lá, ó. Eu aprazo, tu aprazes, ele apraz. Nós aprazemos, vós aprazeis, eles aprazem. Tá legal? Beleza. Então, o presente indicativo é problema? Cara, o presente indicativo normalmente não cai em prova. Tá? Presente subjuntivo, menos ainda. Talvez eu apraza, tu aprazas, ele apraza, nós aprazamos, vós aprazais, eles aprazam. Tá? Mas veja bem o seguinte. A gente tem a construção, até na Bíblia a gente vê algumas passagens assim, prouve a Deus, prouve a Deus. Então note que vem do verbo prazer, no pretérito perfeito. Então, aprouve a mim realizar tal coisa, tá legal? Comprouve a mim realizar tal coisa. Então esse verbo aprazer, ele vai ter essa conjugação, e ele é um pouco mais utilizado do que os demais. Então, no pretérito perfeito é que ele vai ser conjugado conforme o verbo haver. Aí fica mais fácil você lembrar. Tá legal? Então, olha só. Ontem eu ouvi, tu ouveste, ele ouve. Então, eu aprouve,
tu aproveste, ele aprove. Acompanhando comigo? Vamos lá. É aqui a jogada do verbo aprazer, tá? Então, veja só, vou até colocar o infinitivo aqui para você não se esquecer. É o verbo aprazer aqui, ó. Tá? Ó, aprazer. Então, ontem eu aprove, tu aproveste, tá? Ó. Ele aprove, nós aprovemos, vós aprovestes, eles aproveram. O que cai é essa estrutura aqui, ou na terceira pessoa, e, logicamente, os derivados aqui, ó, tá? Ó, com base em quem? Com base aqui na segunda pessoa, beleza? Tranquilo. Aprove. E aí nós vamos ter o STE. Eu tiro esse STE aqui. Por isso vai ficar aprazera? Não. Aprovera. Tu aproveras. Ele aprovera. Nós aproveramos. Vós aprovereis. Eles aproveram. Então, muito cuidado com esse verbo aprazer no pretérito perfeito, beleza? Tranquilinho. Continuando aqui, olha só o pretérito imperfeito do subjuntivo. A gente tem o aproveste, tirei o STE, sobrou o quê? Aprovesse, tu aprovesses, ele aprovesse, nós aprovéssemos, vós aprovesseis, eles aprovessem, tá ok? Olha o verbo futuro do subjuntivo aqui, ó. Quando eu aprouver, é isso mesmo, é quando eu aprazer, né? Quando tu aprouveres, quer dizer, tiver prazer com isso, quando ele aprouver. Quando nós aprovermos, vós aproverdes, eles aproverem. É isso aí, meu camarada. Beleza? Pretérito imperfeito, eu aprazia, tu aprazias, ele aprazia. Nós aprazíamos, vós aprazieis, eles apraziam, né? Beleza? Tranquilinho? Eu aprazerei, tu aprazerás, ele aprazerá. Olha só que o Z aqui funciona, tá aqui, ó. Eu aprazerei, tu aprazerás, ele aprazerá. Nós aprazeremos, vós aprazereis, eles aprazerão. Ferrou, poxa, mas eu vou ficar igual doido, igual maluco, querendo decorar esse troço. Não. O que eu quero que você note é que esse verbo aprazer é aqui que a gente nota alguma coisa que possa cair, está aqui, ó, tá? Ó, do pretérito perfeito para os seus tempos derivados. Basicamente é isso que a gente nota que a banca pode cobrar. Belezinha? Então, para vocês ficarem tranquilos aí, observarem com calma. Meus amigos, a gente vai agora, então, finalizar a nossa aula. Meus amigos, tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Valeu!